Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, um ótimo dia a todos e bora começar mais uma atualização do Bitcoin aqui no canal. Beleza, meus queridos? Então, movimento repentinaço do Bitcoin, tá? Então, seguimos aí na nossa lateralidade infinita. Eu sei que isso é um pé no saco, tá, rapaziada? Mas é um momento que a gente tá vivendo e a gente tem que saber passar por isso como pessoas que investem nesse mercado volátil, ok? Então, assim, como eu sempre falo pra vocês, a gente tá num período de lateralidade, é um período onde existe muita manipulação. Por isso que o que mais você deve se importar, né, e se preocupar em fazer é comprar fundos agressivos e ir aportando para longo prazo. Não adianta, enquanto a gente fica se preocupando com curto prazo, com o que está acontecendo aqui no meio, a gente está deixando, né, acaba deixando de aportar lá para frente, né, de comprar fundos agressivos de Bitcoin, Ethereum ou Chainlink, Litecoin, moedas que a gente gosta pro lado do fundamentalismo, né? Ao invés de ficar se preocupando com o curto prazo, se preocupe com o longo prazo, beleza? Porque senão você vai ficar querendo ficar fazendo manipulações no curto prazo e tudo mais, vai acabar afetando o seu patrimônio. Então, como eu sempre falo aqui no canal, se preocupe com o longo prazo, tá? E não deixe que essas manipulações aí afetem, tá, o seu desempenho no mercado. Bom, tendo entendido isso, já deixa o seu like no vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal, por favor, para a gente continuar crescendo junto. E meus queridos, seguinte, tá? Eu vou fazer uma análise hoje mais precisa aqui com vocês, uma análise um pouco diferente aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Normalmente eu não costumo fazer análises tão precisas assim como eu vou fazer hoje com vocês, mas como a gente está no período de lateralidade e a gente quer dar, pelo menos ter alguma previsibilidade mais assertiva do que pode acontecer, eu vou fazer uma análise bem detalhada com vocês, tá? Antes de começar falando sobre Bitcoin, eu só quero falar em relação ao SP500 e Nasdaq, tá? SP500 e Nasdaq, que supostamente estão fazendo um padrão baixista, tá? Então, eu tinha falado até de um topo duplo, né? Tinha dado uma rompida aqui para cima que me deixou um pouco mais otimista, mas não se concretizou mais movimento para cima da média de 8, e agora parece que está fazendo um padrão aí de topo triplo, né? Ou um triângulo descendente para cair mais. Então, SP500 e Nasdaq aparentemente, né, formando um padrão de baixa, tá? A Nasdaq, inclusive, até já confirmou um rompimento abaixo aqui essa zona aqui, né? Ela foi rompida, foi respeitada como resistência, porque a gente fez um movimento de rompimento, fez um topo, fez um fundo, fizemos novamente uma confirmação de resistência, fizemos um fundo aqui, confirmamos esse suporte e rompemos acima de novo, né? Então, aqui foi utilizado como resistência, utilizamos essa zona como um rompimento de resistência, virou suporte momentaneamente, mas agora estamos passando abaixo novamente. Então, a Nasdaq normalmente adianta alguns movimentos do SP500 e a Nasdaq já está rompendo abaixo, o SP500 ainda não rompeu, mas está querendo romper, tá? No gráfico de 2 horas a gente pode ver aí que já está querendo romper, então provavelmente a gente vai ter mais queda aí no gráfico do índice e no gráfico da Nasdaq, do mercado de ações, tá? Desde que a gente rompa aqui nessa região, que o índice rompa com essa região, a gente vai ter uma continuação da queda. Consequentemente, isso vai impulsionar o Bitcoin a cair mais, tá? Então, vamos falar certos pontos aqui. Antes de começar, rapaziada, a falar do Bitcoin, e já falei do SP500 e Nasdaq, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o nosso sentimento de mercado, tá? Então, o nosso long short ratio está elevadíssimo, tá? A gente está em 2 longs para cada short, e o nosso open interest, que é o número de contratos aberto, por incrível que pareça, ainda não demonstrou uma grande liquidez. Então, normalmente quando a gente tem, né, uma grande queda de mercado, ó, como a gente teve aqui uma correção do Bitcoin, né, que ele entregou toda aquela alta ali na semana passada, né, que ele caiu bastante, tá? Dentro da lateralidade, né, caiu bastante dentro da lateralidade, a gente teve uma confirmação do Open Interest junto, né, então, normalmente quando a gente tem essas grandes liquidações é uma oportunidade excelente para que você possa fazer uma posição no curto prazo, ok? Porque é onde você capta a liquidez do mercado, ok? Agora, quando a gente teve essa correção, a gente não teve essa resposta do Open Interest, o Open Interest não demonstrou grandes liquidez, então, assim, isso me deixa com uma visão de que a gente possa ter mais correções no preço do BTC, tá? Uma porque o long short está querendo voltar a subir um pouco mais e outra porque o nosso Open Interest ainda não demonstrou grande liquidez, assim como mostrou aqui, né? Então, basicamente isso, tá, meus queridos? Acredito aí que a gente possa ter mais correções por causa do Open Interest, que não demonstrou grande liquidez, e por causa do long short que está querendo voltar a subir, ok? Então agora vamos pro gráfico do Bitcoin, fazer nossa análise detalhada que eu falei pra vocês. Rapaziada, assim ó, hoje eu vou me desafiar aqui a fazer uma análise mais detalhada com vocês, tá? Então peço que vocês tenham paciência e fiquem até o final do vídeo. Ela vai parecer meio louca, mas depois vocês vão ver que vai fazer sentido, tá? Então a primeira coisa que eu quero apontar pra vocês é em relação às nossas ordens a mercado, tá? Então vocês podem ver que nesses últimos períodos de lateralidade, nesse período de lateralidade que a gente está vivendo, a gente está tendo, né, vários topos e fundos que ficam sendo utilizados inúmeras e inúmeras vezes como resistência. Vai chegar um ponto que o preço vai estagnar, que não vai respeitar mais, tá? E a gente vai romper ou para cima ou para baixo. Isso é nítido.
mas a gente tem que ter uma delimitação dessas zonas para a gente ficar ligado nelas, tá? Então, acompanhe aqui comigo, tá? Então, rapaziada, observem que essas barras vermelhas grandes que vocês veem aqui nesse market volume são as vendas a mercado. Quem vende a mercado é sardinha, e quando as sardinhas vendem a mercado é porque a gente teve uma certa liquidação, né? Um movimento repentino aí que liquidou essas pessoas que estavam compradas e venderam essas posições a mercado. Então, as sardinhas vendem, elas compram e vendem a mercado agredindo o book. As instituições, né? As grandes instituições, elas já estão posicionadas no book, já tem sua posição, né? Então, quando, por exemplo, uma sardinha compra aqui em cima e daí acontece uma liquidação, a posição da instituição já está aqui, esperando para bater o stop da sardinha e ela captar essa liquidez, né? Então, assim, essas zonas são zonas excelentes para comprar, tá? Então, agora o que a gente vai fazer é demarcar cada uma dessas zonas, marcar as regiões mais fortes de fundo e daí a gente vai tirar uma conclusão disso em relação às movimentações do BTC, tá? Então a gente pode ver que tivemos grande venda a mercado aqui, ó. Então aqui a gente tivemos a formação de um fundo, né? Como eu falei, vendas a mercado ocasionam um fundo e compras a mercado, né? Que são as barrinhas verdes, normalmente ocasionam um topo, tá? Então vamos usar o nosso pincel com a cor verde para marcar os fundos e com a cor vermelha para marcar os topos principais, tá? Então aqui temos um fundo, ó, novamente, aqui tivemos uma grande liquidação, também um fundinho aqui, tá? Aqui novamente tivemos uma grande liquidação, muitas vendas a mercado, um fundo. Aqui tivemos uma grande venda a mercado, um fundo. Aqui tivemos uma grande venda a mercado, um fundo, tá? Agora vamos marcar os nossos topos, ok? Deixa eu pegar aqui o pincel, vamos marcar nossos topinhos, tá? Então aqui tivemos uma grande compra a mercado, tivemos um topo, tá? Vamos botar de vermelho. Aqui tivemos uma grande compra a mercado, tivemos um topo nessa região do BTC. Aqui tivemos uma grande compra a mercado, tivemos um topo na região do BTC. E novamente aqui também tivemos alguma grande compra a mercado, né? Mais um topo no preço do BTC. Então vocês podem ver que através das compras e vendas a mercado eu consegui delimitar exatamente onde as sardinhas estão comprando atrasadas e onde elas estão vendendo precipitadas, né? Então, quando elas vendem precipitadas, são muitas vendas a mercado, forma fundo, e quando elas compram atrasadas, é formação de topo, né? Compras a mercado, tá? Então agora a gente pode pegar um raio horizontal e delimitar essas zonas, né? Então a gente tem um topo forte nos 30.500, tá? Temos um topo forte nos 32 mil dólares, é nítido. E agora vamos para os nossos fundos. Temos um fundo forte nos 28.600 e temos um fundo forte aqui nos 29 mil dólares agora, tá? Por quê? Porque a gente está tendo vendas a mercado equivalentes às vendas que a gente teve aqui nesse fundo, ok? Então, meus queridos, seguinte, conseguimos delimitar todas as zonas, né? Fiz isso aqui passo a passo com vocês. Vamos apagar isso aqui que não é mais necessário, a gente já conseguiu marcar nossos fundos e topos, tá? E daí agora a gente pode pensar nas possibilidades. Rapaziada, seguinte, como a gente teve bastante venda no mercado aqui, tá? A gente teve bastante venda no mercado aqui, e de certa maneira tivemos algumas compras a mercado nessa região, ó. Nessa região a gente teve compras a mercado, né? Como eu delimitei aqui pra vocês, tivemos compras a mercado aqui, ó. Dá pra ver por este volume de compras, dá pra ver por este volume de compras aqui, aqui embaixo, ó. Esse volume de compras, tá? Então fica bem claro pra nós que a zona dos 30.500 é uma forte resistência, né? Até porque foi respeitada aqui. Então assim, como a gente teve grandes vendas a mercado aqui, tá? Eu acredito que a gente possa ver o Bitcoin navegar, tá? Navegar aqui até os 30.500, beleza? Se tiver muitas compras a mercado aqui, você sabe que o preço vai ser jogado para baixo, tá? Vocês sabem que o preço vai fazer uma movimentação como essa, ó. Se ele vir subindo devagarinho, ainda mais se ele vier subindo devagarinho, devagarinho, devagarinho aqui, né? Que é um movimento aí para depois ter uma continuação mais brusca, ok? A gente pode ver o preço fazer o mesmo movimento, né? Nossa lateralidade ficar oscilando dessa maneira, tá? E daí, rapaziada, aqui vocês conseguem ter um cenário, tá? Um cenário sobre a lateralidade. Se a gente realmente respeitar uma resistência aqui nos 30.500, né, e tiver uma forte liquidação, a gente pode ver o preço do Bitcoin vindo buscar fundo aqui nos 28.600 com facilidade, tá? E agora eu vou botar o índice RSI aqui para o indicador, nosso indicador de força relativa, tá? Pra gente trocar uma ideia sobre isso. Vocês podem ver que o BTC, quando ele teve esses impulsos de alta, né? Quando ele teve exclusivamente esse impulso de alta aqui, ele passou acima, eu tô no 4 horas, tá, rapaziada? Ele passou acima da nossa EMA aqui do RSI, né? Além de ter passado acima da EMA, ele também passou acima da região 50, né? O que sobressai aí pro lado do comprador. Só que agora ele rompeu abaixo da região 50, rompeu abaixo da EMA,
ok? E a gente está numa região mais vendedora. Então, o que acontece? A chance da gente vir aqui nos 30.500 e formar um topo para poder cair mais, né, para poder fazer esse movimento aqui no RSI, ó, a gente formar um topo para cair mais, é bem grande, tá? É bem grande mesmo, beleza? É bem grande mesmo, tá? Então, assim, pode ser, né, que a gente venha formar topo aqui nessa região para formar um fundo novamente aqui nos 28.600, tá? Porque vocês podem ver que essa zona aqui, ó, essa zona aqui de fundo, ó, ela condiz, né, direitinho com essa região aqui, tá? Então é uma região de certa maneira forte tanto da lateralidade, né? Mas temos região de fundo um pouco mais abaixo no RSI que não foi tocada mais, né? Que é essa região aqui, ó, essa região de fundo aqui dos 28.600. Então, primeiro insight, se a gente formar um fundo de fato aqui que tem grandes chances, tendo em vista as vendas do mercado que a gente teve, a gente vai vir buscar resistência nessa zona. Ela merece ser comprovada, até porque ela foi rompida, né? Ela foi comprovada como resistência, rompida, não formou suporte e agora precisa ser comprovada como resistência com movimento de topo. Então essa zona aqui ela deve ser testada, tá? Ela deve ser testada. Agora, quando a gente voltar aqui para esse fundo, para testar ele, se a gente tiver muitas compras a mercado, a gente vai ver o mercado jogar para baixo, né, esse movimento, tá? Vai ver o mercado jogar para baixo esse movimento para captar uma liquidez ainda maior, tá? E daí vocês vão ver pessoas sendo liquidadas para o preço vir aqui em 28 mil dólares e 700, tá, rapaziada? Então, assim, eu tô trazendo essa análise detalhada para vocês por dois motivos, para vocês saberem os price actions que a gente tem que vencer, tá? Os price actions que a gente tem que resistir e para vocês verem como não vale a pena fazer absolutamente nada nesse momento, né? Você vai querer ficar fazendo manipulaçõezinhas aqui para pegar 3% com o Bitcoin? Ah, Gabriel, é 3% se eu alavancar e tal. Tá, você quer ficar alavancando, beleza, né? Não é um bom período para alavancar. Então eu tô fazendo essa análise aqui precisa para vocês para mostrar duas coisas. Como e quais são as regiões que a gente precisa vencer, né? Manter e tudo mais, e como não vale a pena ficar operando nesse momento, né? Mas eu tô trazendo aqui igual essa descrição para vocês, beleza? Então acredito eu que se a gente vir aqui formar vir aqui, né, nessa resistência, e se a gente tiver muitas compras a mercado, tá? Como a gente teve aqui, ó, se vocês verem um volume de compras a mercado similar a este aqui, ó, como a gente fez aqui, a gente vai ver a formação de uma resistência aqui para ter uma quedinha mais brusca. Daí, se tiver, consequentemente, posteriormente, né, a este movimento, uma venda a mercado neste padrão aqui, né, que foi exatamente a mesma coisa, ó, compras a mercado, tivemos a formação de um topo. Logo, tivemos uma venda a mercado por um movimento mais agressivo, sardinhas vendendo precipitadas e tivemos uma captação de liquidez aqui. Até mesmo o Open Interest demonstrou isso para nós, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, é o mesmo movimento, ó, rapaziada. Vou até botar o Open Interest para cima aqui, ó, para vocês poderem ver. Ó, mesmo movimento, tá, rapaziada? Presta atenção aqui, ó. A gente teve o mercado subindo e a gente teve, né, uma certa caidinha no Open Interest, quedinha no Open Interest junto com o preço do Bitcoin. E isso mostrou para nós uma captação de liquidez, tá? Uma captação de liquidez. Então, aqui foi um momento bom para quem quis comprar no curto prazo, né? Para quem gosta de operar no curto prazo aí, da lateralidade de se arriscar. Mas foi um momento bom, tá? Só que agora a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente não tá tendo essa liquidez do Open Interest. O Open Interest está ainda, de certa maneira, no curto prazo em alta, mesmo com o Bitcoin tendo corrigido isso aqui, né? Então, isso não é muito saudável na minha visão, tá? Isso não é muito saudável. Isso demonstra para nós que a gente tem mais chance de logo cair do que realmente ter uma recuperação acima dos 30.500, tá? Acima dessa região aqui. Beleza? Então, sem liquidez, o mercado ele não eleva, tá? Ele vai jogar o preço para baixo para poder captar a maior liquidez possível. Então, o que você pode fazer? Fique ligado no Open Interest, ok? Se o Bitcoin romper abaixo aqui dos 29.500 que ele está mantendo e vir buscar um fundo nos 28.500 e a gente tiver uma grande liquidez conforme o Open Interest, será um momento bom no curto prazo para se adquirir Bitcoin, tá? Agora, se a gente continuar com o Open Interest de certa maneira elevado e vir buscar resistência aqui, vocês já sabem que a chance de a gente formar uma resistência para cair mais bruscamente é grande, tá? Acho difícil a gente ter uma recuperação acima dos 30.500, beleza? Acho bem difícil mesmo. Tá, meus queridos? Então, eu quis trazer essa análise detalhada para vocês saberem, né, quais são as zonas que a gente vai enfrentar aqui dentro do curto prazo, né? O que vai acontecer nesse momento? Bem provável que a gente vai ter um movimento leve de alta aqui, porque a gente está sobrevendido no RSI, porque a gente teve muitas vendas a mercado, mas acredito que não seja um movimento duradouro, que seja um movimento para a gente cair mais, porque o Open Interest não está demonstrando liquidez para a gente realmente ter um movimento mais esticado, certo? Beleza? Então agora vamos falar um pouquinho mais de uma visão mais ampla, tá? Mais aí para um swing trade. Rapaziada, seguinte, preste atenção, tá? Agora vamos pegar um retângulo aqui. Show.
Rapaziada, agora pensando mais no swing trade, enquanto a gente não tiver uma decisão de rompimento acima dos 32 mil dólares, não se existe visão positiva para alta de curto prazo ou correção de curto prazo, que todo mundo estava esperando. Enquanto não passar os 32, nem adianta chorar. Enquanto não romper abaixo dos 28, não teremos continuação de baixa. Essas são as nossas regiões limites, suporte dos 28.400 e resistência dos 32 mil dólares, 31.500 aí é mais ou menos, né? 32 eu falei para arredondar, tá? Mas vamos botar aqui 32 com a margem de erro, porque já foi uma zona onde foi tocada, ok? Então assim, se, né, de fato a gente vir nos 28 e ainda não tiver liquidez suficiente no mercado para elevar o preço, a gente pode ter um padrão de continuação para baixa, beleza? Então a partir dessa zona aqui, ó, foi o rompimento desse alinhamento de fundos aqui, a gente vai pegar essa nossa linha primária e estipular ela a partir desta zona aqui, tá? Vocês vão ver que a gente pode ver o Bitcoin facilmente buscar ali os de 24 a 23 mil dólares por unidade, tá? Isso tem chance de acontecer, beleza, rapaziada? Tem chance de acontecer porque a gente está formando aqui um padrão, na minha visão, tá? De continuação para baixo. Ele vai se concretizar se a gente vir nos 28 aqui e tiver muitas pessoas comprando a mercado, ok? Se as pessoas estiverem acreditando aqui em retomada. O mercado está muito manipulado, ok? Esse movimento em algum momento ele vai se exaurir, tá, rapaziada? Ele vai se exaurir. Mas não se precipitem, beleza? Não se precipitem por quê? Olha só no semanal aqui a situação. A gente agora, tá? Por mais que a gente veio, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de queda. Tivemos 9 semanas de queda e uma vela verde e agora mais uma semana que está iniciando aí com um candle vermelho, tá? Mas a gente teve basicamente 9 semanas de queda, tá? E daí, agora que a gente está lateralizando, agora que a gente está numa lateralidade, né? Então você tem que pensar o quê? Que aqui a gente teve 2 semanas de queda e depois a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de lateralidade. Então, apesar da gente vir de 9 semanas de queda, a nossa lateralidade ainda é muito recente, tá? Ela é recente se vocês pararem para pensar, né? Aqui a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, quase 9 semanas numa lateralidade, ok? E aqui a gente está apenas 1, 2, 3, 4 semanas numa lateralidade, tá? Então, pô, ainda é uma lateralidade recente, então não se precipite, né, nas suas decisões. Só que preste atenção em outro ponto muito importante. Lá em junho, né, de maio a julho de 2021, a gente utilizou os 32 mil dólares como suporte nessa lateralidade aqui, né? Agora a gente está utilizando os 32 mil dólares nessa lateralidade como uma resistência. Por que eu falei do padrão de continuação para baixa para vocês? Justamente por causa disso. Porque aqui a gente utilizou uma lateralidade acima de suporte nos 32. E aqui a gente teve uma lateralidade utilizando o que era suporte em 2021, agora como resistência nos 32 mil dólares. Então, isso aqui ocasionou para nós o quê? Um padrão de continuação para alta, né? A gente estava num viés altista, correção, acumulação e continuação para alta. Agora a gente está num viés baixista, acumulação e pode vir uma continuação para baixa, exatamente. Então, por isso que tem que se preocupar e tomar cuidado. Beleza, meus queridos? Então, é isso que eu queria passar para vocês em relação ao BTC, tá? Então, fiquem espertos às zonas que eu falei, tá, meus queridos? Não queiram tomar decisões precipitadas, beleza? Não tomem decisões precipitadas. Nossa OpenInter, de certa maneira, não captou liquidez ainda, não indicou isso para nós, tá? E a gente, apesar de que a gente teve vendas a mercado que formam um fundo no preço do Bitcoin, né? Como vocês podem ter visto ali através do market volume que eu mostrei, o nosso OpenInter não demonstrou liquidez para que esse movimento saudável acontecesse de fato, né? Uma subidinha do Bitcoin, uma respirada. Então, se tiver uma respirada no gráfico do Bitcoin, por Open Interest está assim, acredito que possa ser mais um movimento depois para a gente ter mais uma quedinha, tá? Então, tomem cuidado aí com os aportes de vocês, beleza? É um momento para você se preocupar mais com longo prazo, curto prazo, e você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários que eu vou responder a todos. Beleza, meus queridos? Tamo junto e até o próximo vídeo.